Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos aqui na quarta rodada também do Tata Steel 2019, agora do Challengers. E nessa partida a gente tem o Vladislav Kovalev jogando aqui contra o Lucas Van Foreest. O Vladislav Kovalev está de brancas e ele começa aqui com E4. Essa é a única partida que não resultou no empate aí da quarta rodada do Challengers, tá bom? Então... talvez seja a partida mais instrutiva aí, apesar de que os empates também são bacanas, mas vamos dar uma olhada nessa. Ela é bem legal. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, então caracterizando aí a abertura Ruy Lopes, né, ou espanhola, e aqui cavalo F6, a defesa Berlim, tão jogada ultimamente, né, é a defesa da moda contra a Ruy Lopes. Temos partidas brilhantes aí do AlphaZero, inclusive jogando, utilizando-se da defesa Berlim. Então se o AlphaZero usa, né, por que não jogar, né? Então muitos grandes mestres aí começaram a estudar a defesa Berlim depois, que claro, sempre foi muito jogada, mas depois que o AlphaZero jogou, tenho visto com mais frequência. Cavalo F6, então roque, cavalo também E4, então as pretas aparentemente ganham um peão nessa variante, mas as brancas recuperam, tudo aqui é teórico. Torre E1 atacando o cavalo então, e aí depois de cavalo D6, as brancas já recuperam o seu peão com cavalo também E5, né? Aqui não dá para as pretas capturarem o bispo, né? Ele não tá de graça aqui, as brancas simplesmente capturam aqui em C6 com um cheque descoberto, capturando a dama na sequência, né? Então, claro, depois de cavalo também E5 aqui recuperando o peão, não vale a pena, né? Então bispo em E7, simplesmente fechando aqui essa coluna e preparando para dar o roque. E a partida seguiu então. Agora sim o bispo está atacado, o bispo aqui de B5 está atacado. Bispo F1 é o lance teórico. Bom, aqui ele não tem muitas casas, né? C4 está tomada pelo cavalo, tudo bem que está defendido, mas você quer manter o teu par de bispos, né? D3 se atrapalha o peão central, E2 se atrapalha a torre, bispo F1 é a casa que faz mais sentido aí para o bispo, né? O cavalo está defendido aqui e a partida segue então com cavalo também E5, torre também E5 e roque. E agora as brancas têm que jogar no centro, né? D4 é o lance mais lógico, é o teórico, bispo F6, torre E1, torre volta para não ficar sofrendo constantes ataques, aí volta aí para a primeira horizontal. E depois de torre E8, é importante jogar esse lance C3, tá bom? Fazendo aqui essa estrutura bastante sólida, né? Agora se houver aqui uma troca, a dama não está mais escrava defendendo D4, né? Agora o peão de C3 defende D4 e a partida seguiu então com torre toma E1, dama toma E1 e aqui cavalo em E8. As pretas têm que perder esse tempo aqui com cavalo em E8 para poderem jogar com D5, em muitas linhas vão jogar G6 aqui. A partida seguiu então aqui o lance mais natural das brancas, gente. Lance teórico, mais jogado, é o lance bispo em F4, né? Um lance que faz sentido você passar o bispo primeiro para depois poder jogar o cavalo. E aí D5, por exemplo, bispo D3, ó, G6, tudo isso faz muito sentido, é teórico, é toda a teoria. O cavalo D2, cavalo G7, dama E2 para poder jogar a torre, né? C6 solidificando o centro, torre E1, bispo F5, agora o cavalo tá dando suporte. Bispo toma, cavalo toma, é uma posição equilibrada, teórica, com chances aí para os dois lados, tá bom? Mas vale observar que depois de cavalo E8, então, aqui o Vladislav não foi para o lance bispo F4, padrão teórico, e veio com uma novidade, não é bem uma novidade, existem 3 partidas que eu encontrei na base, mas é um lance raro, uma variante rara aqui, D5. Não é tão natural, né? Não é um lance muito natural de você jogar, mas tem umas ideias muito bacanas aí por trás. E vamos dar uma olhada então, a partida seguiu com C6, e aqui bispo em E3, então provavelmente uma preparação caseira aí do Vladislav, não dá para afirmar, mas provavelmente, né, sacrificando aí o peão de D5, então C toma em D5, dama D2, cavalo aqui em C7, defendendo o peão de D5, cavalo em A3, e esse cavalo vai manobrar aqui para B4, para fazer a pressão aqui em D5, D6 foi jogado, liberando aqui o bispo de casas claras, cavalo C2, bispo em F5 e agora o cavalo veio para B4 então, e aí recuperando então esse peão, né? As pretas poderiam tentar segurar aqui, bom, foi jogado bispo E4, né, para segurar aqui o peão, e a partida segue com torre D1, dama aqui em E7, A3,
H6 e aqui F3, expulsando então o defensor aqui do peão de D5. Cedo ou tarde, né, esse peão de D5 ia cair. Agora o bispo está atacado, o bispo vem para F5 e o Vladislav aqui não tem pressa de capturar o peão de D5. Primeiro aqui joga com a dama aqui em F2 e a partida segue com B6, então agora protegendo lá o peão de A7, fazendo uma estrutura bem, um peão aí protegendo bem o outro aí nas casas escuras, né? Cavalo toma em D5, cavalo toma em D5, torre toma em D5, então o Vladislav recuperou o seu peão e a gente tem aí o bispo agora de F5 atacado, né? Bispo E6, torre volta para D2, bispo B3 e agora praticamente estamos entrando no final aqui, depois de bispo D4, bispo toma, torre toma e D5. A gente tem um final bastante equilibrado, né? Aqui a partida segue ainda com dama E2, rei F8, agora os reis, né, começam a ter um papel importante, rei F2, torre E8, praticamente forçando aí a troca para você não perder a coluna E, né? Dama toma em E7, rei toma em E7, bispo B5 atacando a torre, torre C8. E agora, gente, é o lance 31 e eu vou passar um pouco rápido agora os lances. É um final bastante equilibrado, mas é interessante que o Vladislav vai melhorando aí a posição a cada lance e a gente vai ver o que acontece. É bastante curioso. H4, F6, aqui simplesmente ambos vão tentando ganhar mais espaço, né? Criando algumas ameaças, ó, torre G4, torre C7 defendendo, rei E3, torre cheque, rei D2, né? Rei C5 atacou o bispo aí, bispo A6, bispo A2, A4, bispo B3, parece que esse peão está atacado, mas na verdade ele está defendido, rei D3, bispo D1, rei D2, bispo B3, então aqui eles praticamente ameaçam aí repetir algumas vezes os lances, ó, vou passando aqui, né? E depois aqui de bispo D1, então parece que o Vladislav não estava interessado em repetir lances, propôs aí a troca de bispos, bispo toma D1, rei toma D1, e agora a torre E8, e mais uma vez, agora melhorando aí a posição do rei, a torre fica lá meio sem saber o que fazer, B4, cheque, rei C6, torre D4, torre E5, C4, simplesmente D toma, torre toma, trocando, tudo igual, gente, tudo bem equilibrado, rei D7, torre D4, cheque, rei C6, rei D3, ó, tudo, vão passando aqui, ó, pronto, aqui B5, trocando mais um peão, rei D4, F5 é um lance que faz sentido, né, você quer desestruturar aí os peões, F4, torre toma em G4, rei E5, então defendendo o peão de F4, atacando o peão de F5, torre H4, agora o peão de H5 está atacado, mais torre D6, rei C7, torre G6, atacando aqui o peão de G7, opa, essa flecha foi muito, atacando aqui em G7, torre toma H5, torre G7 vem com cheque, rei C6, torre G6, cheque, rei C7, e se a gente olhar essa posição, ela é completamente equilibrada, tudo bem, as brancas têm 2 peões, as negras têm 3, mas ainda assim é equilibrada, a torre E6, rei B7, rei F6, torre H1 e aqui rei toma em F5, 2 peões para cada um, bastante equilibrado, H5, ó, o lance correto, tem que descer com esse peão, e depois aqui de torre E5, atacando o B5, por isso que eu falo que vale a pena estudar finais, né? Claro que aqui a gente tem 2 jogadores fortíssimos, com certeza tem os finais afiados. Aqui cada um dos jogadores tinha... o jogador de brancas aqui, o Vladislav, tinha 11 minutos no relógio e o Lucas Van Foreest tinha 13 nessa posição minutos no relógio, estava um pouco melhor no tempo. Mas, gente, esse é o lance 68, por isso que eu falo do estudo de finais. Os dois jogaram muito bem até agora, jogaram perfeitamente. Puxa, horas e horas jogando, fazendo todos os lances precisos aí da posição. E nessa hora, você tem que jogar, né? O jogador de pretas aqui já jogou 67 lances, esse é o lance 68. Tem que achar o lance preciso. Se você erra no final um lance, pode ir tudo por água abaixo. E aqui, gente, o Lucas Van Foreest faz um lance, puxa, natural aqui, um lance rei C6, protegendo aqui o peão de B5 e tudo mais. E esse lance perde de imediato. A gente vai ver a continuação da partida. Qual seria o lance correto? Finais são traiçoeiros, finais são difíceis, né? Finais são parece que são um jogo à parte do xadrez. Aqui o lance correto, o único lance que permite uma igualdade é o lance H4. Esse peão tem que voar o quanto antes, criar ameaças aí.
E aí depois de torre toma B5, por exemplo, rei C6, torre C5, cheque, rei D6, rei G4 para tentar segurar esse peão. As pretas teriam torre B1 e aqui esse peão vai cair e o rei vai conseguir segurar a promoção desse peão, né? Então essa aqui é as pretas têm que assumir a perda de um peão, mas escolher qual peão perder, né? E com um peão a menos, mas com o rei segurando a casa de promoção desse peão, consegue-se um empate, tá? Por exemplo, torre B5 aqui para defender, rei C6, ó, torre H5, torre toma B4, rei G5. Agora o rei tem que voltar, rei D6, torre toma H4, rei E7, ó, o rei vai chegando ali na casa de promoção, torre H6, torre B1, torre H3, torre B6, por exemplo, torre H7, rei F8. Pronto, o rei chegou na casa de promoção, F5, torre A6, cortando aqui essa horizontal, e é uma posição empatada, tá bom? Não tem como as brancas forçarem uma vitória nesse final, é um final conhecido, principalmente aí nesse nível aí de mestre e tudo mais, eles sabem muito bem que esse é um final empatado, tá? Não tem como as brancas forçarem. Então olha que coisa, né? Que situação, depois de torre E5 aqui, o único lance que empataria a partida seria H4 com essa ideia, né? De perder mesmo um peão, mas segurar a oposição numa posição tecnicamente empatada. Mas aqui o lance natural, rei C6, é um lance perdedor. E vamos ver como é que a partida segue. Rei E6 então, e agora criando aqui um corredor para esse peão poder subir e ganhando a oposição também contra o rei adversário. Esse rei não entra mais na posição, não segura mais nada. H4, agora é tarde. F5, H3, F6, a torre aqui em F1 e agora o lance preciso, o único lance vencedor. Mais uma vez, não adianta também você estar numa posição vencedora aqui de brancas e não jogar o lance preciso aqui. O lance preciso é torre E2, simplesmente segurando aqui a descida desse peão. A torre F4 foi jogado, torre C2 cheque, joga o rei lá para longe, rei B6 e agora F7, olha a posição, né? Complicadíssima para as negras, já tá perdedora, né? Torre F3, a torre E2 para não ter cheques aqui nessa coluna. O rei tenta encostar aqui em C6, mas não dá mais nada. Rei E7, dando suporte agora para a promoção do peão. Esse peão não pode fazer nada. Rei D5 ainda foi jogado. E depois da promoção aí para a dama, torre toma, rei C4. Mais uma vez, você fez 78 lances aqui de forma precisa. Não dá para errar, afinal é um jogo à parte. Se as brancas por acaso agora jogarem um lance do tipo torre H2, as pretas empatam a partida, tá bom? Por incrível que pareça, depois de rei B4, a torre toma H3, rei A4, ó, só para ilustrar aqui, ó, esse peão vai descer, né? E as pretas conseguem aí o empate, tá? Então tem que tomar cuidado. Mais uma vez, depois de rei C4, não dá para fazer besteira, né? Você tem que jogar de forma precisa, senão você vai jogar 78 lances precisos e perfeitos no ralo. Então o lance jogado aqui foi torre E4 cheque, dando cheque, defendendo o peão. E aí depois de rei D5, as pretas abandonaram a partida. Na verdade, acho que depois de rei C4, abandonaram a partida. O PGN ainda tem o lance rei D5, mas é muito comum a pessoa abandonar e colocar o rei no centro do tabuleiro, tá? Então, muito provavelmente foi o que aconteceu. Depois de torre C4, abandonou a partida aí e colocou o rei no centro do tabuleiro, né? Mas aqui abandonou porque torre H4 simplesmente já assegura aqui a vitória. O rei não tem como encostar no peão, ele não tem acesso, né? Esse peão vai ser capturado, a torre vai defender o peão de novo, o rei vai chegar aí na parada, né, e vai capturar, vai promover, enfim, aqui não tem como continuar para as negras, né? Muito interessante essa partida do Vladislav aqui contra o Lucas Van Foreest, uma partida onde quem jogou o final ali de forma mais precisa venceu, e ela é muito instrutiva no sentido de mostrar a importância de finais, né? A importância de ter os finais ali bem estudados, né? Você jogar 60, 70 lances e errar um lance, a partida vai toda por água abaixo, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!